Muito boa noite, internautas do Jornal PA City. Sejam todos bem-vindos para o PA City Cast. Estamos estreando, né? Aguarde, que vai vir muitas novidades por aí. E hoje, nessa quarta-feira, vamos falar de consórcios, investimento. Você é bom para investir? O que você faz com a sua grana? Tá gastando demais nas baladas, nas festas e tá esquecendo de investir em coisas saudáveis para a sua vida, da sua família? Então essa live é importantíssima para você pegar umas dicas do nosso convidado de hoje, que já está aqui ao nosso lado. Muito boa noite, Franz Friedrichsen. Boa noite, Vitor. Boa noite, os internautas aí do PA City. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Franz Friedrichsen. É isso aí. O nome que é chique, né, gente? Franz Friedrichsen. Isso. De qual? Alemão. Alemão, olha aí. Então é isso, gente. Mande suas perguntas sobre consórcios. Esse é o nosso tema de hoje aqui no PA City Cast desta quarta-feira. Primeiro, Franz, eu queria que você explicasse para nossos internautas como que funciona o consórcio. Então, o consórcio é uma união de pessoas, né? É até uma excelente pergunta, Vitor, porque algumas pessoas pensam assim: eu vou financiar através do consórcio? Né? Não, o financiamento é uma modalidade e o consórcio é outra modalidade. Então, o consórcio nada mais é que um grupo com pessoas, né, administrado por uma administradora. Então, aquela administradora, ela vai todos os meses ali recolher todos os pagamentos dos clientes adimplentes e aí ela cria o fundo e com aquele fundo mensal, né, você acaba tendo o recurso necessário para as contemplações que são divididas aí em sorteio e lance. Tá certo. Gente, você que está nos acompanhando aí, mande sua pergunta sobre consórcio, tem algumas dúvidas, como que funciona, você tem medo às vezes de fazer um consórcio, de cair num golpe, por exemplo? Calma aí, vamos chegar nessa perguntinha aí. Quero agradecer aqui a participação dos nossos internautas que estão chegando aqui, Rodrigo, Thiago, Porto, a Maria dos Reis, Carlos, Vânia, Adão, vários internautas participando com a gente, Jefferson também, chegando aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Esse é o PA City Cast. Estamos ao vivo aqui no escritório do Jornal PA City para debater sobre consórcio. Franz, muito igual tá falando aqui agora sobre os golpes, né? Nessa praça tem muitos golpes por aí. Pode ser até então que muitas pessoas têm medo de investir em consórcio para não cair num golpe, não é mesmo? O que mais as pessoas caem são daquelas propagandas que são muito fáceis, né? Por exemplo, cartas contempladas, né? Muitos grupos que são colocados em Facebook, anúncios, né? E um dos principais golpes hoje que muita gente cai e cai todo dia é a questão que aquele indivíduo acaba prometendo para o consumidor para que ele possa ter um financiamento aprovado com restrição. Então, se você hoje for numa loja para comprar um sapato no crediário, você não consegue comprar se você tiver uma restrição de SPC Serasa. Então, não adianta, não existe manobra se você tem uma restrição, se você sabe que você tem uma dívida aí que você não pagou e vir alguém na internet prometendo que vai conseguir aprovar e principalmente via consórcio, não caia nesse golpe. Porque ali eles falam, não, é uma consultoria, você vai pagar ali, de repente, que é o golpe mais prático, né? Eles cobram R$1.000 para aprovar, de repente, um financiamento de uma moto, um financiamento de um carro. Como é que eles chamam esses consumidores? Anúncios, né, mentirosos, valores abaixo do preço de mercado. Às vezes está anunciando ali uma moto que custa R$20.000, está sendo anunciada por 15, está sendo anunciado por 12. Um carro que custa 50 está sendo anunciado por 35. E acaba que isso é chamativo para o consumidor, né? Porque é um preço mais abaixo do que custa. E ali também tem essa oportunidade do golpista trazer o consumidor e acabar aplicando o golpe. Então, tem que observar. Carta contemplada? Existe carta contemplada? Existe. Mas você precisa consultar primeiro a administradora. Quem é esse vendedor? Não faça nada pela internet. A internet te aproxima, mas para fechar um contrato, busque realmente saber se essa cota está contemplada. Tá certo. Muitas pessoas participam da nossa live. Quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Negro Job. Tá acompanhando a gente aqui. Gideon Rocha, nosso seguidor aí, ó. Ele inclusive mandou uma pergunta aqui, ó. Carta contemplada é uma boa opção de investimento?
para quem quer comprar um imóvel é seguro? É a pergunta dele. Ó, a carta contemplada, ela não pode ser tratada como um investimento. Mas vamos lá, vamos aproveitar essa pergunta. Por que não é um investimento? Porque quando você compra uma carta contemplada, alguém fez essa carta, alguém pagou por essa carta e ele não vai revender essa carta pelo mesmo preço do investimento. Então você vai acabar pagando mais caro. Agora, pode acontecer o quê? Igual aconteceu já com um dos nossos clientes. Ele pegou uma carta contemplada de um cliente nosso, né, de quase 500 mil reais, pagou um ágio, né, que foi o valor que o nosso cliente tinha pago, mais o que ele cobrou ali para transferir cessão de direitos dessa cota. Porém, ele estava comprando um apartamento que, no valor de avaliação, custava 600 mil reais. E naquela situação que o dono daquele apartamento estava indo embora para os Estados Unidos, ele comprou o apartamento por 480. Então fez sentido comprar aquela carta contemplada, mesmo pagando mais caro, porque você vai estar pagando pelo ágio e vai estar também pagando pela taxa administrativa. Agora, se você está comprando uma carta contemplada no qual você não está tendo nenhum benefício na aquisição do produto, em nenhum momento é investimento. Tá certo, é verdade. Aí tá caindo. É isso aí, muitas pessoas participando da nossa live aqui. A Lívia Araújo, Ana Paula, Júnior, Roberta, Saulo, manda um abraço pro Saulo aí, que tá acompanhando aqui a gente no Jornal PA City. Mande sua pergunta para o Franz Frederic, ele tá com a gente ao vivo aqui no PA City Cast, trazendo informações, né, do mundo do consórcio, do investimento. Vamos lá para mais uma pergunta. Ô Franz, consórcio ou financiamento, qual que é a opção certa hoje? Olha, eu sempre gosto de falar o seguinte: os dois produtos atendem à necessidade de mercado. Eu gosto de usar o exemplo seguinte: para que você vai entrar num consórcio? Vou dar um exemplo aqui. Você saiu de uma empresa privada, recebeu aí um acerto e você agora quer começar a trabalhar, por exemplo, como motorista de aplicativo. Então, se você fizer um consórcio para esperar a contemplação, aí nesse caso seria interessante esse consumidor procurar uma carta contemplada. Não é um investimento, mas ele vai ter uma ferramenta de trabalho mais rápida do que fazer um consórcio. Por quê? Ele vai ter que esperar a contemplação. Então, existem casos, vou dar um exemplo também que aconteceu recentemente no escritório. Chegou um casal lá, a indicação de um outro cliente contemplado nosso, onde a sua esposa estava entrando no 8º mês de gestação. Franz, preciso comprar um carro maior, porque agora vai nascer meu terceiro filho, e eu preciso comprar um carro maior. Eu falei assim, aí eu perguntei para a esposa, quantos meses que a senhora está? Ela, tô entrando no 8º mês. Eu olhei para ele e falei, não dá tempo. Eu tenho menos de 45 dias para te contemplar uma carta, né? E a sua entrada não é tão compatível com o percentual de lance de uma cota que você já entra e vai ser contemplado. Então, nesses casos, se é planejamento, eu sempre gosto de falar, gente, se você já tem uma moto quitada, se você já tem um carro quitado, qual que é a necessidade de novo de fazer um financiamento? Eu até entendo que para o seu primeiro bem, para o seu primeiro carro, para a sua primeira moto, ali você não tem uma entrada satisfatória para uma contemplação. Se você não pode ter a ideia aí de planejar, que eu também ainda discordo, porque eu sei de muitas pessoas, que até nós vamos falar sobre isso, eu sei de muitas pessoas aí que estão pagando o seu consórcio e ainda estão usando os veículos, por exemplo, como ônibus. Mas ele está fazendo um planejamento que a qualquer momento ele sai disso e ele não vai pagar juro. Agora, se você pode esperar, é muito mais importante que você faça um consórcio. Agora, como é o meu primeiro carro, a minha primeira moto, de repente há necessidade de uso daquele bem de consumo, aí já é interessante o financiamento. O que você tem que observar? A taxa. A taxa que você está contratando. Então, por isso que é interessante para o financiamento você ter um relacionamento. Vou dar um exemplo aqui. Se você faz um financiamento com o seu gerente bancário, com certeza vai ser uma taxa muito mais atrativa do que você fazer um financiamento, por exemplo, numa garagem. Porque o garageiro ali ele vai colocar um retorno maior. Quanto mais relacionamento você tem com a instituição bancária, menor é a taxa de juros. Então, tem que ver a sua necessidade. Eu posso fazer o meu planejamento?
Poxa, então veja o consórcio. Mas se aquele produto é uma necessidade de urgência, você não pode ficar sem. Por exemplo, o seu ganha-pão, igual, por exemplo, os motoristas de aplicativo, o entregador de iFood, etc. Aí você precisa financiar, porque o próprio bem se autopaga. Então, a gente tem que fazer essas duas avaliações. Ô Franz, e consórcio tem vários modelos, né? Tem de carro, casas, até mesmo cirurgias plásticas, né? Como que funciona aí? Tudo isso? Isso. O que acontece? Você tem uma modalidade de automóveis. Por exemplo, você pode fazer igual na Yamaha Consórcio, que é a nossa administradora master hoje. Você pode fazer um consórcio de uma moto e você pode comprar um carro na sua contemplação. Uai, como assim, Franz? Porque na Yamaha, por exemplo, você pode comprar um bem até com 10 anos de uso. Então você pode fazer uma carta de carro para comprar uma moto e também pode comprar uma carta de moto para comprar um carro, desde que esse carro esteja dentro dos 10 anos de uso. Então até 30 de dezembro de 2012. A partir do dia 1º de janeiro, a partir de 2013. Aí nós temos já a modalidade do consórcio imobiliário. Franz, eu posso fazer um consórcio imobiliário para comprar um carro? Não. Então, na modalidade de automóvel, você pode comprar uma moto, você pode comprar um carro, você pode comprar um caminhão, né? Você pode usar a carta até para um semi-reboque. Mas para a modalidade de imóvel, você só pode comprar o imóvel, ou para comprar um lote, construir, reforma, ampliação, né? E no consórcio de cirurgias plásticas, que nós chamamos, na verdade, esse consórcio para cirurgias plásticas é um consórcio chamado consórcio de serviços, que não só entra a cirurgia plástica, qualquer modalidade de serviço, como também você pode fazer um consórcio hoje para você comprar um telefone. Até telefone. Até o telefone. Então, por exemplo, se você, Franz, eu quero comprar um novo iPhone, o 14, quanto está sendo o custo dele? Entre 12 a 14 mil reais hoje, né? Você pode fazer um consórcio em até 36 meses, que é o mesmo consórcio de serviço que paga a cirurgia plástica. Franz, eu tô pensando na Copa do Mundo, já tá muito em cima, né? Não dá tempo de fazer consórcio. Mas de repente, Franz, eu quero trocar a geladeira, eu quero trocar algum eletrodoméstico da minha casa, você pode também fazer o consórcio de serviço. E nesse consórcio de serviço é qualquer serviço. Bacana demais, tá vendo, gente? Então tem várias modalidades de consórcio. Quer as mulheradas aí querem fazer uma cirurgia plástica? Entre em contato aqui com o Franz, então, que você vai realizar seu sonho de fazer a sua cirurgia plástica através do consórcio. Aí que tá, Franz. Como que eu posso fazer um consórcio? Franz, eu não tenho um centavo na minha conta, mas eu quero fazer consórcio. Tem como? Tem. Porque é o seguinte, o consórcio é a única modalidade que te dá essa oportunidade de você não ter uma entrada, né? Hoje os financiamentos, por exemplo, eles exigem, principalmente agora com essa Selic, né, alta, essa recessão econômica e dessa instabilidade pós-governo, nós estamos aí com uma inflação. E aí o que acontece? Os bancos estão mais criteriosos e eles estão exigindo o quê? De 30% a 40% de entrada para o financiamento. Já o consórcio não. O consórcio dá a oportunidade de você fazer um plano, por exemplo, em 72 meses. Franz, é tempo demais, mas é a oportunidade que você tem de repente ser contemplado com uma parcela de R$ 183 reais. Então, por exemplo, qual que é o valor da parcela? Repete. R$ 183 reais é barato demais. É muito barato. E se você observar, mas se você for colocar na ponta da caneta, esse consórcio de 183 reais, só para colocar para o nosso internauta, é para uma carta de 10 mil reais. Então você paga em 72 parcelas de 183. Se você for colocar no bico da caneta a sua compulsão, que às vezes no final de semana você gasta ali com uma festa, R$300 na festinha, só saidinha, 300 reais, pau, né, gente? E aí você vai ali, o amigo chama para um churrasco, você vai ter que comprar ali 2 caixinhas, já deu ali 50 reais ou mais, né? Às vezes a sua compulsão, você não observa que 30, 40, até 70% ali do seu salário está indo em coisas compulsivas. Mas eu não tenho 183 reais. Gente, eu falo, você precisa entrar num consórcio para você ver que pelo menos todo mês ali você está pagando 183 reais. E qual que é a vantagem do consórcio em relação às pessoas que gostam de repente de colocar dinheiro na poupança? Porque o consórcio, porque quando a gente fala de investimento, Vitor, a gente tem que falar primeiro de disciplina.
Não adianta você querer falar, o pessoal fala muito de venda de seja um investidor da Bolsa de Valores. Tá, mas cadê a reeducação, que isso não é pregado nas escolas, que isso não é pregado pela mídia, sobre a questão da disciplina? Se eu não tenho disciplina, como que eu posso ser investidor? Então eu preciso começar sendo eu tenho que começar a minha disciplina dentro da minha casa. É não ter a necessidade de compras compulsivas. Né? A mulher vai no shopping e ali de repente ela tá lá com 15 pares de sapato, de sandália, mas ela vai ali e compra mais um. E às vezes nem vai usar, mas porque o cartão passou, foi parcelado. Então são coisas que, eu sempre falo, são coisas que não geram, por exemplo, resultado. Não geram patrimônio futuro. Porque se você começa a pagar R$ 183 por mês, você tem a possibilidade de ser contemplado com uma carta de 10 mil. Franz, eu compro uma moto com 10 mil reais? Compra. Compra. Com até 10 anos juros, você vai comprar uma moto aí 2015, 2016. Você vai conseguir comprar uma moto com 10 mil reais. Então é a oportunidade que você tem, por exemplo, de não ter necessidade de acordar 1h30, 2 horas antes para entrar no seu trabalho. Tá certo, é isso mesmo, Franz, que você disse aí. Eu acho que falta, né, a sociedade ter mais conhecimento sobre financiamento. Ao invés de ter matérias bobas ali no ensino médio, deveria ter uma, pelo menos, de educação financeira, né, que as pessoas possam aprender desde pequena, não? Com certeza. Até porque também a gente percebe que a nossa educação ela vem muito mais de berço do que realmente da escola. A escola ensina algumas matérias que são importantes para a vida, mas não são importantes para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou aqui falar algo. Eu fui um aluno com muita dificuldade em matemática. Matemática, química e física. Eu era mais de geografia, de história, né, português. Eu sempre estava ali batendo na trave, mas matemática e física e química, eu era horrível. Passava mesmo em cima da risca ali, né? E hoje, a minha vida, ela é toda em matemática. Em matemática. Então, para você ver... Pagando língua, né? Isso. Então, aquilo que de repente eu odiava no ensino médio, hoje é o meu dia a dia. Fazer conta para que você, consumidor, não pague juro. Porque hoje você consegue contemplar uma carta com 15% hoje de recurso próprio. A nossa modalidade de contemplação, por exemplo, ela dá 5 oportunidades no mês no sorteio e 4 no fixo, aonde você pode usar da própria carta 15% e de recursos próprios 15%. Então, com 15% hoje você tem a probabilidade de comprar sua moto, comprar o seu carro, mas é com planejamento. Então não adianta. Eu sempre falo, gente, se você já tem uma moto, tá quitando, se você tem um carro, tá quitando, se você pensa em trocar o seu carro daqui 1 ano, 2 anos, comece a pagar um consórcio. Comece a pagar R$ 183, R$ 200, né? E estamos falando aqui, ó, R$ 180, gente, a parcela do consórcio. Quero agradecer a participação de vários internautas chegando aqui, Reinaldo, nosso amigo aqui, internauta, o Kelvin Martino, também tem o Weiduri Lopes, eu acho que o nome é esse mesmo, perdão se falei errado aqui. A Betânia também, Lindomar. Quero agradecer a participação de todos os internautas aqui do Jornal PACIT. Gente, ó, vocês estão vendo aqui na tela, né? É o livro aqui, ó, Juventudes, Pobreza e Urbanidade. Esse aqui, o autor é o Vinícius Seabra. De acordo com o nosso diretor Marcos Marrom, ele é um artista goiano, viu? Então aí, ó, quem quiser dar uma lida no livro, chega que é nóis. É isso aí, gente. Estamos aqui falando ao vivo no PACIT podcast, né? Do PACIT. Franz Federici falando sobre consórcio, investimento. Você que não consegue investir no seu financeiro, recebe bem, mas gasta demais, então é a hora de parar, pensar e investir no seu futuro. Quer comprar um carro, quer comprar uma moto, uma casa, um celular, ou mesmo fazer uma cirurgia aí, né, que você tem vontade de fazer cirurgia no seu corpo, o consórcio está aí, é uma dica nesse momento de crise, né? Podemos dizer que a crise ainda não acabou, não. Mas podemos dizer que o consórcio, queira ou não, é uma boa saída, né, ô Franz? Com certeza, até porque o consórcio sempre anda na contramão da crise, né? Nós estamos aí encerrando 2022
dentro de uma margem ainda positiva. Se a gente for analisar, né, os outros países, nós estamos aí terminando aí de uma forma até positiva se a gente for olhar o cenário de outros países. Mas o que acontece? O consórcio, nos últimos 2 anos, dobrou o número de participantes em todo o Brasil. Tanto que foi recorde global, né? Por quê? Porque quando você vai... As pessoas não deixaram de consumir. As pessoas não deixaram... Você pode observar, gente, eu não vejo crise no mercado, eu não vejo crise no shopping, eu não vejo crise, por exemplo, quando algumas vezes eu preciso passar ali pelaquela 44. Eu não vejo crise. Eu vejo as pessoas não parando de consumir. Mas está mais caro. O carro está mais caro. Antigamente, há menos de 3 anos atrás, você comprava um carro popular aí por 60 mil. Hoje o carro popular já está chegando o quê? A casa dos 100. Verdade. Então, se você vai ter que financiar esse valor, né, em cima da inflação, é a oportunidade de você o quê? Fazer o consórcio. Agora, são pontos importantes. Você não pode fazer consórcio com quem simplesmente vai trazer um papel para você assinar. Nós temos uma consultoria. Nós temos aqui uma análise até de perfil sócio-financeiro. Alguns clientes, Vitor, às vezes, chegam no escritório e falam assim: Franz, eu queria comprar um carro de 100 mil. E quando a gente começa ali a anotar algumas informações que ele nos passa, eu chego no final e falo para ele assim: nesse momento, se você quiser fazer um plano, não vai ser para 100 mil. Porque a sua renda ela não é compatível. Porque as pessoas pensam o seguinte: eu ganho 3 mil reais. Eu vou fazer uma parcela de 1.000? Poxa, eu tenho o custo, eu tenho a prestação, eu tenho o combustível, eu tenho a manutenção, eu preciso fazer um seguro, porque está a cada dia mais inflacionado as nossas vias de trânsito. Então, vocês mesmos que são, até parabenizar aqui a página, que está sempre acompanhando, e todo dia que vocês estão acompanhando tem o quê? Acidente. Ontem mesmo, né? Muitos acidentes. Então, automaticamente, como que você só pensa em comprar o carro e pagar a parcela, sendo que você tem outros custos? Então, se você for colocar tudo no bico da caneta, você vai ver que a tua renda, o teu salário, está ficando tudo em cima por conta de um financiamento. Então, por isso que é interessante, no momento antes de pensar, antes de você financiar, procure a Class Negócio. Nós não estamos só interessados em vender para você, mas te dar uma consultoria, te dar uma orientação. Esse cliente ficou chateado porque eu falei para ele: olha... Fala a verdade, né? Falei a verdade. Diferente dessas vendas compulsivas que às vezes tem nos shoppings, diferente dessas vendas compulsivas que às vezes você está lá fazendo uma compra, uma pessoa te aborda, querendo só te vender um papel. Não. O consórcio, antes de você se tornar uma aquisição, antes, eu estava até chegando aqui e vendo um amigo nosso que é um influencer do mercado de consórcio. Ele levantou uma pesquisa que 80% das pessoas não querem ser contempladas nos primeiros 12 meses. Por quê? Porque elas querem fazer um planejamento. Então, quem força essa contemplação é quem vende. Então, às vezes, colocando inverdades do contrato, percentuais de lances mentirosos, porque às vezes o cliente fala: me mostra. Mas como que ele vai te mostrar? Será que realmente aquele percentual... Esses dias para trás, eu até abri um parênteses aqui, Vitor. Esses dias para trás, teve um cliente que entrou em contato conosco e ele falou: não, mas a vendedora de determinada administradora me mandou aqui esse percentual de lance. Um percentual muito baixo. Eu falei: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só que a pessoa só mandava o quê? O percentual. Aí eu falei para ela: pede para ela mandar a folha inteira. E a vendedora falou que não poderia mandar a folha inteira. Por quê? Porque aquele percentual de lance não era compatível com o mesmo consórcio que ele queria fazer. Aquilo ali já era um grupo que estava faltando poucos meses, né? De repente era um grupo de 60 meses que faltava ali 20 meses para acabar. Realmente, você vai achar percentuais menores, porque hoje o consórcio não está a menos de 40% no lance livre, né? Por isso que existem as modalidades. No consórcio Yamaha, por exemplo, nós temos sorteio, lances fixos de 25%, a qual você pode entrar com 15% de recurso próprio e também a diferença da carta. E aí nós liberamos aí em torno de 10 a 15 cartas no lance livre. Mas quando a gente vai olhar o lance livre, Vitor, 40%, 50%. Por quê? Porque o cliente está indo ao banco, não está conseguindo o resultado da aprovação ou a taxa de juros. Hoje mesmo estava na Ciasa, vendo ali
Mandar até um abraço para a vendedora Michele, que nos atendeu hoje muito carinhosamente. Nós estamos aí com 2 clientes de Rio Verde que estão comprando 2 Ranger lá. Então você que está precisando comprar Carrão, o seu carraço, né? Pode mandar lá na consultora Michele, que nos atendeu hoje de uma forma perfeita. E aí quando eu perguntei para ela, ela falou: Franz, aqui a taxa não está menos de 1,60 não. Então 1,60 ao mês, gente. Você multiplicar isso vezes 12 meses, você está pagando aí mais de 20% de juro. É um dinheiro que você poderia estar investindo em outras situações. Poderia estar investindo no seu bem-estar, poderia estar investindo em uma viagem de final de ano, e você está pagando de juro para os bancos. É isso aí. Quero agradecer a participação de todos aqui no Jornal PA City. Irani Gomes, e um abraço para você que está nos acompanhando aqui. Várias pessoas entrando, a Cláudia, o Antônio Ferreira também que está com a gente aqui. Quero agradecer a participação de todos aqui no Jornal PA City. Estamos falando sobre consórcio, investimento. Momento certo, segundo especialista aqui da área, que o consórcio é uma boa para você investir no seu financeiro. Vamos aqui, mandar um abraço aqui também para Betânia que está acompanhando a gente no Jornal PA City. E antes de voltar aqui à nossa entrevista, quero aqui deixar o nosso parceiro, você aí que está nos acompanhando, precisa de assistência técnica de celular? Vai lá na loja do Conserte, fica ali próximo ao ginásio do Parque Ateneu. Lá tem acessório de celulares, xerox, segunda via de boletos, qualquer boleto, só ir lá que eles vão imprimir para você e você vai do lado da casa lotérica e vai pagar. Tem impressão também, encadernação, platificação, tudo e muito mais. O WhatsApp é 629-8602-0708. 98602-0708. Conserte Assistência Técnica, o melhor do Parque Ateneu e região. Vai lá e fala assim: eu sou internauta do Jornal PA City, que ele vai te dar o seu desconto lá que você merece. Estamos aqui então, gente, no PA City Cast. Recebemos hoje aqui Franz Federici falando sobre consórcio, investimento. Vamos investir, que é a melhor forma da gente sair dessa lasqueira, né, Marrom? Lasqueira que tá difícil. É isso aí, minha gente. Franz, qual é a dica que você dá hoje para o nosso internauta para conseguir investir? Por que as pessoas não conseguem fazer o investimento? Igual aí, vamos dar exemplo de uma pessoa que ganha mais de um salário mínimo, por exemplo. Gasta demais, você está falando uma taxa de R$180, que é um consórcio. Ela pagando de boa ali. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal que está nos acompanhando? A primeira coisa, igual eu falei no começo e gosto de repetir. Antes de você pensar em ser um investidor, você precisa criar uma disciplina. Então a primeira coisa, você tem que chegar até dar um conselho que casais inteligentes enriquecem mais rápido. Uhum. Então, de repente ali é sentar com o seu esposo, sentar ali com a pessoa que está com você e analisar os custos. Gente, às vezes você precisa, às vezes você não tem ali uma facilidade de repente mexer com Excel, entendeu? Você não tem uma facilidade de mexer com uma planilha de Excel, mas você precisa anotar o que está sendo o seu gasto. Tá, eu tenho gasto com aluguel, eu tenho gasto com água, com luz, com internet e com outros custos, certo? Perfeito. Mas você precisa saber o que de repente, aonde aquela torneira está aberta. E de repente você fechando aquela torneira, porque eu penso o seguinte: você não precisa deixar de comer o que você gosta no final de semana, você não precisa também deixar de repente de sair no final de semana. Não é isso. Mas será que tem a necessidade de sair todo final de semana? Será que tem a necessidade da compulsão em relação a gastar? Porque às vezes você tem um cartão que tem um limite, né? E o limite que lute. O limite que lute. E aí você acaba ficando refém do cartão de crédito. Você recebe seu salário e já paga o cartão de crédito. Então assim, você não consegue ter uma receita de emergência. Números, Vitor. Apenas 30% da população hoje tem um seguro de vida. Apenas 30% da população hoje tem um plano, por exemplo, um plano funerário. E quanto que custa hoje isso? Né? 15, 20 mil reais. E é uma situação que não avisa. A doença não avisa. A morte não avisa. E às vezes a gente fica deixando. Então nós precisamos o quê? Primeira coisa,
é trazer para dentro de casa, você que é mais jovem, às vezes você vê lá seu pai trabalhando árduo e todo mês está ali, não consegue fechar as contas, fala, pai, vamos colocar aqui o dinheiro em cima da mesa e ajuda seu pai, ajuda sua mãe, coloca isso no papel. Né? Hoje você consegue até uma planilha online, né, para você colocar ali as suas despesas fixas. Então, antes de você falar de investimento, você precisa investir dentro da sua casa, criando uma disciplina. Olha, tá sobrando aqui, entre parênteses, tá sobrando aqui R$200, R$300 tá sobrando. Então, por que não eu entrar e fazer um consórcio? Até abrir também, Vitor, que alguns economistas e contadores, eles acabam criticando, e tem críticas na internet falando que consórcio não é investimento. Realmente, se você for analisar o consórcio para que você compre para você mesmo, juntando, ele não é um investimento. Ele vai te dar disciplina. Por quê? Se você pagou ali 3, 4, 5 parcelas, você tem um montante lá de R$2.000. Se você coloca isso na poupança, e se você tem uma necessidade, você vai lá e saca. Agora, no consórcio não. O consórcio não dá o direito de você sacar o dinheiro imediato. Só interrompendo aí. No caso, por exemplo, eu vou fazer um consórcio, estou pagando aí as mensalidades, desisti. Eu consigo esse dinheiro de volta ou não? Não. Como é que funciona a regra? Porque nós temos dois tipos ali. Nós temos a desistência e nós temos o cancelamento. Francis, como assim? Quando você desiste, é quando automaticamente você fica 3 parcelas em aberto subsequente. Quando você cancela, é quando você liga, por exemplo, Francis, eu quero cancelar meu consórcio pelo motivo XYZ. Vou até te falar, Vitor, que é engraçado. Às vezes tem cliente que tem medo de me ligar, falando que vai cancelar, com medo de eu querer que ele fique, mas não. Você pode abaixar a carta. De repente você pode ficar até 3 parcelas sem pagar, e depois a gente consegue, né, reorganizar. Por isso eu trago para os nossos internautas, para não fazer, por exemplo, nos bancos, o consórcio. Porque o gerente bancário, ele não vai te dar tempo, ele não vai ter tempo de atender você pelo WhatsApp. Ele não vai ter tempo de atender você pelo telefone, porque ele cuida de 1000 carteiras ao mesmo tempo. Nós não, nós temos uma equipe especializada. Vou te falar que é quase 12, 13 horas por dia no WhatsApp. Fala o telefone pessoal aí, ó. Olha, você que quer tirar a sua dúvida relacionada a consórcio, tá? Tá pensando em comprar um carro, tá pensando em comprar a sua moto, tá pensando em trocar, 62 99134 2069. Repete. 62 99134 2069. Então, lá na minha página também, né, vamos colocar depois, você também pode nos seguir a página da Class Negócio e a minha página pessoal. Aí, ó, nossa, já pôs aí, ó, gente, ó, 629, né, 91342069, é isso mesmo? Isso mesmo. O Marcos Marrom foi rápido aqui, viu? E rápido, flash. E aí você pode tirar suas dúvidas comigo. Por quê? Nós vamos buscar o planejamento essencial para que você possa fazer. E aí, voltando à questão dos contadores, porque eles falam, não, investir em consórcio não gera. Gera sim. Para você que está aí vendo, né, o internato do PA City, você, Franz, eu não queria fazer um consórcio, mas eu queria fazer uma poupança. Eu queria guardar um valor mensal. Hoje nós estamos crescendo muito com essa modalidade, que é de investir em consórcio. Por quê? A sua carta contemplada, ela é um ativo financeiro muito importante e lucrativo. Tá? Por quê? Se você faz uma carta hoje, que você paga lá R$200, você vai ter ali uma cartinha de 10 mil. Se de repente essa carta sai num lance fixo, ou sai num sorteio, você pode revender essa carta para um terceiro. Só que você não precisa se preocupar com isso, porque a Class Negócio, ela faz a gestão de contemplação. Hoje eu tenho em fila de espera mais de 2 milhões de reais de clientes que estão esperando contemplações. Então nós estamos o quê? Trazendo investidores para o nosso negócio para comprar cartas, para ter também uma disciplina. Por quê? Nós não prometemos para ele rentabilidade mensal, lucros, etc. Não. Primeiro nós criamos para ele, não, Franz, eu quero investir. Então se vai investir, invista no consórcio, porque se aquela carta sua ela for contemplada, tá? Ela pode ser um ativo financeiro muito interessante, porque nós vendemos essa carta contemplada
para aquele que não fez o planejamento. E automaticamente um consórcio de uma moto, por exemplo, o cara acaba pagando 2 mil, até 3 mil reais a mais do que o valor que foi pago. Aí você restitui o valor que você pagou e ainda a lucratividade. E aí você faz outra cota. Essa modalidade é uma modalidade que nós estamos trabalhando muito com os empresários, mas você também que quer começar, Franz, eu quero começar a investir, eu já tenho meu carro tá quitadinho. Posso trocar também? Posso pensar em trocar, porque de repente aquela carta, se sair antes, você vende ela, gera lucro. E aí você vem, faz outra, já pega aquela entrada. Então você consegue ter esse gerenciamento de ser um investidor em consórcio. Por isso que as pessoas falam, consórcio não é investimento. Consórcio é investimento sim. A partir do momento que você aplica o seu dinheiro e a carta é contemplada e você revende isso para um terceiro. Tá certo. Manda abraço pro Luciano Leão. Tá falando aqui verdade aqui. Muito abraço para você, viu, Luciano? Obrigado pela sua companhia aqui com a gente no Jornal PA City, que sempre está deixando vocês bem informados com as principais notícias que acontecem na sua região. A gente está atento a tudo. E a informação sai aqui, ó, na nossa página, @Jornal PA City. A informação está aqui. Acompanhe a gente, porque vem muitas novidades, viu? Fiquem ligados. Inclusive, a novidade é o YouTube, viu? Já acompanha lá, só pôr Jornal PA City, inscreva no nosso canal e fique atento às principais notícias, principalmente a delas, a de polícia. Vamos ter destaque no assunto policial lá no nosso YouTube, Jornal PA City. A bandidagem que lute, porque a polícia está na cola dos bandidos. Ó, muito abraço aí pro Marcos, que está acompanhando a gente, Soares, Lu. Vou falar aqui da nossa grande parceira, da nossa PA City Cast, a Carvoraria Hambúrguer. Moço, o hambúrguer dela é uma delícia. Inclusive, ela só atende delivery, viu? É o 629-9376-3074. Repetindo, 629-9376-3074. WhatsApp, um dos melhores hambúrguer aqui da região. É artesanal, inclusive o hambúrguer dela é feito, sabe aonde? No carvão, viu? No próprio carvão mesmo. O sanduíche dela é caprichado, tem combo, tem coca com batata. Ligue lá, pede seu combo e fala que você é internauta do Jornal PA City, que ela vai te dar, ela é obrigada, viu? Obrigada a te dar o desconto só porque você é internauta do Jornal PA City. Segue ela lá, viu? Carvoraria Burger. É isso aí. Obrigado pela parceria, tamo junto. Vamos voltar aqui com Franz Frederich, falando de consórcio, para finalizar aqui nossa participação aqui com ele. Franz, é isso aí, as pessoas têm que saber investir, né? E o consórcio é uma boa dica para as pessoas investir. Sim, até porque o consórcio, ele é uma forma simples, né? Nós estamos aí falando de um produto que tem mais de 40 anos de mercado, né? Que a cada ano que passa evolui. E hoje nós já chegamos a quase 10 milhões de consorciados ativos no país. Mesmo assim, se a gente analisar um país com 200 milhões de habitantes, né? Aí números do IBGE, nós estamos aí com 5% apenas de investidores, de pessoas que têm um consórcio, né? Que ainda é pouco. Então, aonde que está essa outra massa? Né? Está aí na indisciplina financeira, está aí de repente nos números que passam de quase 60% no Serasa, por conta da sua compulsão, por conta de repente estar fazendo acima do limite do teto, né? Então, a vantagem de você estar fazendo um consórcio, porque às vezes o cara fala, eu quero ser investidor da Bolsa de Valores, aí ele vai ali ver um vídeo no YouTube, às vezes até paga um curso, mas isso não te dá uma base de ser um investidor, né? Porque aquilo que eu volto a dizer, antes de ser investidor, internauta, seja aquela pessoa que seja o poupador primeiro. Então você tem que criar disciplina. Será que eu não estou gastando acima? Será que não é desnecessário? Né? Aí às vezes a gente até fala, será que o meio que eu estou frequentando não está me sugando? Né? Será que as pessoas que estão ao meu redor, elas só querem saber de gastar e são pessoas que não saem do mesmo lugar? Né? Eu sempre gosto de usar uma frase que o Rick Chester fala muito, né? Pare de andar com pombos, comece a andar com águias.
Comece a olhar o Olha aí, mercado. gente, a dica do Né? Franz. Comece a ver pessoas que vão agregar na sua vida. E principalmente falando para você não gastar de forma compulsiva. Por quê? Você gastando de forma compulsiva, você nunca vai ter nada. E você, jovem, você que está começando aí no mercado de trabalho tão cedo, valorize. Não é porque você está com uma energia aí a 1000 por hora, né, que você não vai pensar no seu futuro. Porque de repente você pode ser essa grande maioria aí com 40, 50 anos que ainda mora de aluguel, que ainda pega ônibus. Por quê? Porque não teve uma disciplina. E minha mãe falava uma frase, ainda fala, né? Tá viva, graças a Deus. Mas ela fala assim, se você, meu filho, tivesse escutado a sua mãe, né? Isso você poderia estar fazendo diferente. Então, às vezes, escutar a mãe, escutar o pai, que de repente aquelas amizades que estão te consumindo dinheiro, que estão consumindo o seu tempo, farra. né? Então, volto a dizer, não estou aqui dizendo para você não ter o seu final de semana, ter a sua curtição, viver a sua vida, mas viva de forma moderada, equilibrada e principalmente consciente. Tudo é planejamento, né, Franz? Franz, conta para os nossos seguidores aí, nossos internautas, que estão nos acompanhando no Instagram e também no YouTube, aqui no PACityCast, uma curiosidade que você tem nesse mundo consórcio, alguma história que acha interessante contar pra gente aqui, que você conhece muitas pessoas, né? Muitos clientes. Conta uma curiosidade pra gente aqui. Olha, vamos lá, de curiosidade. Como que acontece? Igual, tipo, as pessoas mesmo, assim, elas pensam que consórcio é uma pirâmide, né? Que o pessoal fala. Às vezes as pessoas podem até associar a questão do consórcio a uma pirâmide, mas não chega nem perto, né? Porque o consórcio, primeiro, que o consórcio é regulamentado pelo Banco Central, né? Então, você hoje não faz um consórcio, por exemplo, se essa empresa não tiver dentro de uma regulamentação, né? Então, você está falando de um órgão muito competente, né? Que é o Banco Central e o Bacen, né? E nós estamos amparados na lei. Então, isso para o consorciado dá a ele autonomia também, né? Na questão, por exemplo, igual você perguntou, Franz, se eu cancelar o meu consórcio, eu perco o meu dinheiro? Não, você não perde o seu dinheiro, mas você também não saca ele de forma imediata. Só que existem os contratos. Tem a multa, tem a rescisão, que você saiu do grupo, então você vai receber ali que nós chamamos de fundo comum. Então não é o valor que você pagou, você vai pegar bem abaixo por conta de você não ter tido a sua disciplina, né? Então assim, mas as pessoas gostam muito de associar o consórcio, que o consórcio é o banco. É como se fosse o financiamento, né? E não é. Então, a administradora, ela reúne as pessoas dentro de um grupo para que nós possamos ter o recurso necessário para que nós possamos ter a contemplação. Então, todo grupo sadio de adimplência, aquele cliente que paga todos os meses, ele vai ter a sua possibilidade de contemplação. Agora, uma curiosidade que é muito interessante, que até é um alerta também para você, internauta. Aconteceu já de um cliente que me ligou, foi uma indicação, que ele foi contemplado 2 vezes na determinada administradora, 2 vezes, os 2 meses ele foi contemplado e a administradora descontemplou ele. Nossa. Sabe por quê? Porque não tinha saldo em grupo. Rapaz. E aí ele falou, Franz, mas eu posso buscar os meus direitos sobre isso? E eu falei, infelizmente não, porque existe uma cláusula contratual que diz o quê? Que você só tem acesso à contemplação mediante a saldo. Mas o que ele pensou? Que aquele consórcio era um banco. Então o banco tinha que ressarcir. Não ressarcir, entregar o crédito dele, né? Então, para você... E aí eu falei, ó, infelizmente, isso aqui vai ter que ser algo muito interpretativo para o jurídico. A administradora, mas é uma administradora de renome, tá? É até uma montadora. Então, assim... o juiz poderia entender, mas assim, isso ia correr há quanto tempo? Até chegar a corregedoria ali para de repente ver que aquele cliente foi lesado. Mas por isso a importância de você não fazer o consórcio em qualquer lugar, não fazer o consórcio com qualquer pessoa. Pesquisar, né? Pesquisar, analisar. Quanto tempo a Class Negócio está no mercado? Quanto tempo que eu estou no mercado? 14 anos. Eu tenho uma paixão muito grande por essa modalidade, tudo que eu construí, as minhas certificações internacionais, foi tudo por conta da modalidade de consórcio e principalmente pela Yamaha Consórcio, que é uma multinacional que a cada ano que passa, cresce, inova.
né? Os lançamentos das novas notas, agora a Phaser, a FZ150, a Phaser 250, a linha MT, né? Essa multinacional japonesa que é muito forte, muito sólida dentro das operações. Então hoje eu não tenho um grupo que eu falo assim, esse grupo aqui é um grupo ruim. É um grupo que não tem saldo, é um grupo que o lance está exorbitante. Não, são todos grupos moderados, mas com a minha gestão, com a gestão da Class Negócio, das pessoas que trabalham conosco, você vai ter não só um consórcio, mas uma gestão para sua contemplação, para você adquirir os seus sonhos de maneira, né, organizada e principalmente não pagando juros. Tá certo, quero agradecer a participação dos nossos internautas, Ana Lúcia Galvão, que entrou aqui na nossa live, a Sandra Fagundes, Sueli Ariane, Rayane, Marcelo. Quero agradecer a participação de todos, o Lucas, Assunção, todos os internautas que nos acompanham aqui no Jornal PA City, jornal que está crescendo a cada dia que passa, levando informações para você. Deixa eu falar de novo aqui, ó, está com fome, minha gente? Pega o telefone aí, ó, mata a sua fome, comer aquele hambúrguer artesanal feito no carvão, viu, de qualidade. Eu tô falando da Carvoraria Burger. É hambúrguer artesanal, telefone delivery, viu? 629-9376-3074. Eu vou repetir. 629-9376-3074. Fica aqui no Parque Ateneu, atende e entrega a todas as regiões aqui que abrange o Parque Ateneu. Um hambúrguer de qualidade, gostoso e barato, viu? Então ligue lá, hambúrguer, Carvoraria Burger, só siga o arroba no Instagram. É isso aí, muito obrigado a todos, ao Lucas Assunção, boa noite, é isso aí. Boa noite, Lucas, obrigado pela sua participação conosco aqui no PA City Cast, que agora toda semana ao vivo, trazendo algum entrevistado aqui para levar informação e conhecimento para você. Hoje estamos debatendo sobre consórcio e investimento. Vocês também têm que parar um pouquinho e investir, minha gente. Vamos investir aí, é para você investir na sua vida. Não investir, por exemplo, no bolso do Franz, não. Você vai ter um investimento, não, Franz? Com certeza. E cuidar do seu futuro, né? O seu futuro que já está aí, jaz à porta, né? Então, se você não começar o seu planejamento, se você não começar a sua disciplina, não espere o momento certo para começar. O momento é agora, o momento é hoje. Então comece a analisar aí o seu salário, o que você tem gastado aí, aquela torneira que está aberta, vamos fechar ela, para que você comece a planejar o seu futuro. Seja um investimento para comprar um carro, seja um investimento para comprar uma moto. Franz, isso é investimento? Não, isso é necessidade. É verdade. Isso é necessidade para você não ter... Ninguém quer hoje andar de ônibus, não. O transporte de Goiânia tá uma porcaria. Me desculpe que a palavra aqui vai internado, mas tá uma porcaria. Prefeitura de Goiânia, governo não tá com nada com transporte, só blá blá blá. Você não quer ficar dependendo de governo, né? Transporte público. Então o carro hoje realmente é necessário, né, França? É, com certeza. E até, por exemplo, final de semana, que às vezes você vai pegar ali um aplicativo, também não está com determinado horário. Ixi, nem fale. Né? Às vezes você recusando tudo. Tá tem lugares que de repente você vai estar que aquele aplicativo não quer ir. Tá com medo de ser roubado, né, Marrom? Os Uber estão com medo. Estão com medo. Tomara que os Ubers não vão rejeitar o Parque Ateneu, né? Porque o Parque Ateneu aqui é um bairro de respeitado. Mas tem região, minha gente, tem um amigo meu que é Uber, só fala o nome do setor lá e recusa na hora. Vai saber se vai roubar o cara, roubar o dinheiro do cara, tanto luta aí, trabalho de madrugada e ó, questão de tempo, perder todo o dinheiro. É isso mesmo, né, Francis? É isso mesmo. Então, a partir de R$183, eu tenho certeza para você, ouvinte, para você, telespectador e para você, internauta do PA City, R$183, fale comigo, 62 991 34 2069. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no PA City Cast. Hoje debatemos sobre consórcio e investimento. A nossa entrevista vai ficar salva aqui no nosso jornal PA City. Acompanhe depois lá, pega o telefone do Franz, o arroba dele também. Tire dúvidas, se você tem vontade de fazer consórcio, ou às vezes você quer fazer e está com medo de cair nos golpes. Aqui está uma pessoa certa, inclusive é porque está aqui no PA City que a pessoa é certa, viu? A gente pesquisa, não qualquer um aqui não, para sentar aqui na nossa bancada e vender coisa que talvez nem, né? Mas o Franz aqui é certinho, siga lá ele nas redes sociais
E é isso aí, muito obrigado pela sua participação. E antes de eu ir embora, eu tenho que falar do Conserte Assistência de Celular aqui no Parque Ateneu. Fica localizado próximo ao ginásio de esporte. Lá você tem vários aparelhos celulares à venda, também todos originais, viu? Não é roubado não, minha gente, viu? Fique esperto aí. Também lá tem todos os acessórios de celulares, impressão de documentos, boletos. Ele fica ali próximo do ginásio do esporte do Parque Ateneu. O telefone é 3434 6847. 3434 6847. É isso aí. E vamos finalizar aqui o nosso PA Citycast. Muito obrigado a todos pelas suas participações. O Jornal PA City é isso.